Levante a mão do seu irmão. Pai, nesta hora, quando nós nos reunimos em Tua presença, Senhor, ó Pai, para celebrarmos este culto de louvor e de adoração, que Tu possas mover, Senhor, com toda liberdade em nosso meio, trazendo, ó Pai, a cada vida a manifestação da Tua vontade. Invoco a Tua bênção, Pai, sobre a orquestra, sobre os cantores, sobre os dançarinos, sobre os diáconos, sobre os centuriões, sobre a equipe da Rede Super, da Rádio Super, que trabalhem, Senhor, para levar essa reunião, ó Pai, para toda a terra. Senhor, onde estiverem nos assistindo, nos ouvindo, Senhor, faça um milagre dele perceber como se ele estivesse realmente aqui. Que essa seja uma manhã de edificação, de exortação, de consolo, de salvação e de alento. Senhor, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, quebramos toda, qualquer ministração das trevas contra nossas vidas, contra a Tua igreja, Senhor. Ó Pai, que não haja nenhuma arma forjada contra nós que venha prosperar, mas ao contrário, Senhor, que a casa do Senhor, cheia da Tua glória nesta manhã, alegre o Teu coração também, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos aplaudir aquele que é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Quando eu vinha para cá, eu vim com o Tito, e ele vem ensaiando a música que vai cantar. Então canta a música. Em Ti eu tudo faço. Mas canta tudo. Ele ensaiou tão direitinho para cantar, não vai cantar? Canta de novo. Ele não vai cantar, mas todos nós vamos cantar agora. Vamos adorar o Senhor. Aleluia! Bom é estar na casa do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui. Você também? Como é bom estar em casa, como é bom estar em Lagoinha. Esse ano, eu e essa equipe, nós fomos a tantos lugares do Brasil. Este ano o Senhor nos deu um CD, canções para cantarmos, e temos ido ao Brasil inteiro divulgando essas mensagens que são a palavra de Deus cantada. Mas como eu fico feliz quando eu estou em Lagoinha, porque essa igreja é uma inspiração. Essa igreja é tão abençoada. Aonde nós vamos, as pessoas falam com tanta admiração, com tanta alegria de Lagoinha. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, você é uma inspiração. Porque de fato temos sido. Essas imagens que correm o Brasil têm levado esse coração, essa adoração que é levantada ao Senhor Jesus. E por onde temos passado cantando canções que o Senhor nos deu, nessa manhã eu quero cantar com você uma canção desse CD que fala da alegria que é estarmos de pé para adorar o Senhor. Nós poderíamos estar mortos, sendo sepultados agora. A palavra do Senhor diz no Salmo 88, verso 10: Senhor, poderiam os mortos contar as tuas maravilhas? Poderiam os mortos te louvar? Mas nós estamos vivos para a glória de Deus, para adorá-lo, para adorá-lo. E eu estou muito feliz nessa manhã de me colocar de pé diante do Senhor, na sua casa, nos seus átrios, no meio dos irmãos, para louvar o meu Deus que é poderoso e que é digno de todo louvor. Por isso eu quero te convidar a erguer as suas mãos o mais alto e dizer: que bom, Senhor, que bom que amanhã chegou, que bom que eu posso te adorar, Senhor. Que bom que amanhã chegou, que bom que amanhã chegou. Eu posso te adorar, Senhor. É novo dia, é novo dia, e eu irei render louvores ao meu Rei. Eu amo te adorar, eu amo te adorar, eu amo te adorar, Senhor. Que bom que amanhã
Senhor, eu amo te adorar. Amamos te adorar, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amamos a tua lei, Senhor, porque tua lei é boa, restaura minha alma. Diga a Ele, eu amo te adorar, porque os céus proclamam tuas obras e tua glória. Eu amo te adorar, eu amo Deus, porque os teus juízos são mais doces que o mel e fazem os meus dias parecerem um pouquinho do céu. E até domingo eu quero adorar, não vejo a hora do dia raiar, pra cantar e dançar e adorar, e adorar, e adorar, e adorar. Declare, que bom que amanhã chegou, que bom que amanhã chegou. Eu posso te adorar, Senhor. É novo dia e eu irei render louvores ao meu Rei. Eu amo te adorar, eu amo te adorar, eu amo te adorar, Senhor. Que bom que amanhã chegou, que bom que amanhã chegou. Eu posso te adorar, Senhor. Eu posso. É novo dia e eu irei render louvores ao meu Rei. Eu amo te adorar, eu amo te adorar, eu amo te adorar, Senhor. Vamos aplaudir-lo. Porque os teus juízos são mais doces que o mel e fazem os meus dias parecerem um pouquinho do céu. E até dormindo eu quero adorar, não vejo a hora do dia raiar, pra cantar e dançar e adorar, e adorar, e adorar, e adorar. Que bom que amanhã chegou, que bom que amanhã chegou. Eu posso te adorar, Senhor. É novo dia e eu irei render louvores ao meu Rei. Eu amo te adorar, eu amo te adorar, eu amo te adorar, Senhor. Que bom que amanhã chegou, que bom que amanhã chegou. Eu posso te adorar, Senhor. É novo dia e eu irei render louvores ao meu Rei. Eu amo te adorar, eu amo te adorar, eu amo te adorar, Senhor. Eu amo te adorar, eu amo te adorar, eu amo te adorar, Senhor. Amamos te adorar, Senhor. Só ti, só ti. Amamos tua presença, Senhor. Aplauda aquele que está vivo, aquele que está vivo. Jesus Cristo, Senhor, o Rei dos Reis, e Ele está aqui. Tome a sua Bíblia nesse instante. Levante bem alto a sua Bíblia, mais que você puder, mais alto. Olhe para a pontinha dela, bem para a pontinha dela, e fala assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva,
semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, declaramos, ó Pai, não como um papagaio essa verdade, mas declaramos, ó Pai, como teus filhos, que querem te honrar. Queremos alegrar o teu coração. Queremos que o Senhor se regozije em nós. Que o Senhor possa ver em cada um de nós o fruto do teu penoso trabalho e se alegrar, Senhor. Ó Deus, conceda ao pregador graça, conceda-lhe sabedoria, conceda-lhe a unção, para que a tua palavra continue a nos edificar, nos consolar, nos exortar. Que traga salvação aos corações e aponte o caminho da reconciliação. Em teu nome. Amém. Antes de assentar, fale para o seu irmão assim: meu irmão, Deus vai falar comigo agora. Por favor, não me atrapalhe. Eu quero me alimentar da palavra do Senhor. Vamos assentar. Eu queria sempre deixar essa dica para os irmãos. É sempre bom você vir para a reunião trazendo a sua Bíblia. Traga um caderno e uma caneta. Alguém disse que a melhor memória chama-se caneta. Então você pode anotar. Mas se você veio sem o papel e a caneta, no final da reunião, eu queria tanto que você passasse ali na tenda da bênção. Queria até pedir meus pastores para irem até lá, que ninguém ficasse lá fora agora, trouxesse quem está lá fora para dentro, porque todos precisam ouvir a palavra do Senhor. Então eu queria que você passasse no final e levasse o DVD que já fica pronto com a mensagem, exatamente para você continuar alimentando, porque se você não anota, você vai esquecer. Porque são tantos versículos e você precisa então ter isso no coração. Hoje eu quero falar sobre esse tema. É um tema assim que muitos não têm um conhecimento pleno dele. A salvação e o galardão. Salvação é algo que Deus nos dá. O galardão é algo que eu conquisto. É algo diferente. A salvação será igual para todos. Ninguém é mais salvo do que o outro, absolutamente que não. Mas a questão do galardão, aí é bem diferente. Você vai abrir comigo sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo de número 10. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso de número 10. A palavra do Senhor, de uma forma clara, diz assim: porque importa que todos nós, fale comigo, todos nós, bata no seu ombro, fale com o irmão assim, esse nós aqui é eu e você. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. E é tão interessante que essa palavra tribunal, eu vi que é a palavra bema, que significa algo diferente. Era uma plataforma elevada. Esse tribunal aqui, bema, não é aquele mesmo tribunal de um juiz. Não. Não é o mesmo tribunal daquele juiz assim, igual lá o Zé Pedro já foi juiz. Aquele tribunal assim, daquele juiz tão austero, que é sentado ali, ele decide que tipo de punição deve dar àquele réu, que tipo de punição vai dar para aquele outro réu. Não, absolutamente não é nada disso. Bema era mais semelhante a uma plataforma elevada do que aquela arquibancada de exames, onde os juízes estavam ali fazendo exatamente aquelas avaliações. Era algo totalmente diferente.
Era exatamente como se fosse hoje, assim, nas maratonas e tudo, ainda tem os juízes. É esse tipo de tribunal, onde eles são avaliados, onde eles são ali galardoados também. Ali quando o corredor lá passava, e naquela época não sei se tinha fita, e arrebentava a fita, eles decidiam qual galardão deveria ser dado a cada corredor, a cada concorrente. E diz aqui a palavra que Cristo está sentado naquele bema, ou seja, essa arquibancada de exames. Se nós, após nascermos de novo, e o novo nascimento, quando você lê aqui, em João capítulo 3, o versículo de número 3, a palavra diz, João 3, verso 3, está escrito de uma forma clara, dizendo exatamente essa verdade que todos conhecem, diz assim, a isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é que nos dá a graça de vermos o reino. O novo nascimento é salvação. O novo nascimento não é galardão, não é prêmio no sentido do meu esforço, não. O novo nascimento, todo mundo nasceu do mesmo jeito. Não existe nascimento assim, com cesariana, com forte nascimento. Não, o novo nascimento é espiritual. Ou seja, a pessoa nasce de novo, experimenta a graça. Se depois de nascermos de novo, vivermos uma vida daquele serviço fiel ao Senhor, uma vida de obediência, uma vida assim cheia de boas obras, Cristo vai nos galardoar em seu tribunal. O tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, nós seremos o quê? Galardoados. As nossas obras, elas serão queimadas como feno e talvez vamos ter pouco galardão. Quero que você abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos para lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 15 em diante. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10 ao 15. Todos acharam? Eu estou vendo gente olhando para mim. Você tem que olhar para a Bíblia agora, hein? E divida a sua Bíblia com seu irmão. Vamos então, verso 10. Ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? Galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como através do fogo. Se a obra de alguém permanecer, disse Paulo, ele receberá o quê? Um galardão. Agora vamos examinar quais são esses galardões, essas coroas. É isso que eu quero ver com os irmãos esta manhã. Há uma enorme, grande diferença entre a doutrina da salvação para os perdidos e a doutrina dos galardões para os salvos. A doutrina da salvação é para os perdidos, aqueles que não têm Jesus. Galardão é apenas para os salvos. Não existe galardão algum se uma pessoa não nasceu de novo. Ou seja, a doutrina dos galardões é completamente diferente da doutrina da salvação. A salvação é para os perdidos. A doutrina dos galardões é para os salvos. A salvação, ela é grátis. Grátis para nós, porque Jesus pagou. Quando lemos em Efésios 2, versos 8 e 9,
A salvação é dádiva de Deus, não provém das obras. Quando você lê aqui a salvação, Efésios 2, verso 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, na nossa salvação, obra não pesa absolutamente nada. A nossa salvação é através de quem? Através de Jesus. Por isso está escrito: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação é recebida pela fé. Fé em quê? No que Jesus fez na cruz. E o que ele fez na cruz? Vamos ver. Mateus 26, o verso 28. Mateus 26, verso 28. Eu quero ir bem devagar para os irmãos terem bem esse fundamento. Eu sei que os irmãos sabem tudo isso, mas é só para renovar. Está escrito em Mateus 26, 28. Ele disse: porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Ou seja, ali a morte de Jesus foi a morte vicária. Ele derramou o seu sangue para nos salvar. E o resumo de tudo isso está em 1 Coríntios capítulo 15, o verso de número 3. 1 Coríntios capítulo 15, o verso de número 3. Quando cremos que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, foi o pagamento total pelos nossos pecados, nós passamos a ter o quê? A vida eterna. Porque a palavra diz assim, 1 Coríntios 15, verso 3, antes de tudo vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. João 3,16, o que diz, vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação não é resultado das nossas obras. A salvação é resultado da obra que Jesus realizou em nosso lugar ali na cruz. O castigo que devia vir sobre mim, veio sobre ele. E nós nos apropriamos simplesmente pela fé. Pela fé. Agora, os galardões, eles são adquiridos. Galardão é uma recompensa. Os galardões são de acordo com as obras do crente. Ou seja, os galardões diferem. Olha para o irmão que está ao seu lado. Meu galardão é diferente do seu, fale para ele. A salvação é a mesma, mas os galardões são completamente diferentes, completamente diferentes. Os versículos que nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios, vamos voltar de novo. 1 Coríntios capítulo 3, vamos voltar. 1 Coríntios capítulo 3, nós começamos a ler a partir do versículo de número 8. 1 Coríntios 3, nós vamos encontrar aqui toda essa revelação. Olha o verso 8. 1 Coríntios 3, 8. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o quê? O seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus. Cada um receberá o seu galardão. Diga para o seu irmão, meu irmão, o meu galardão, eu espero que seja maior do que o seu. Entenda isso. Exatamente para um puxar o outro. Porque galardão não é a mesma coisa que salvação. A salvação é igual para todos. A salvação nós não pagamos nada, nós apenas nos apropriamos dela pela salvação, pela fé. Agora o galardão é isso aqui, faça assim. Faça assim, mas faz direito. Isso. Deu para entender? Galardão é pelo trabalho.
todo crente será galardoado de acordo com seu próprio trabalho. Olha o verso 8. E cada um receberá o seu galardão segundo o que? O seu próprio trabalho. Não trabalhamos para receber a salvação. Quero que você entenda bem isso. Não trabalhamos para receber a salvação. Mas agora o galardão, faça assim. É isso. E uma das coisas tão lindas, olha no versículo 9. Porque você acha que esse trabalho vai ser tanto esforço, tanto suor. Não, querido. Diz aqui assim, olha o verso 9. 1 Coríntios 3, 9. Porque de Deus somos o quê? Cooperadores. Somos o quê? Cooperadores. Algumas vezes, eu levo meus netinhos no supermercado, e aí tem aquela cesta enorme, pesada. Esses dias eu fui com o Benjamin, e ele estava todo assim, sabe? Mas estava tão pesado, e eu dei para ele segurar a alça. Mas sabe, eu estava segurando o peso todo, e ele andava assim, achando que era ele, sabe, Gustavo? Que achava que o peso todo era ele. Sabe, querido, quando você faz assim, é tão pouquinho. Porque quem faz é Ele. Ele vê a sua disposição. Ele vê a sua disposição. É o seu trabalho. Mas nós somos o quê? Cooperadores. Não para obtermos a salvação, mas para obtermos o quê? O galardão. E olha o versículo de número 11. Verso 11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, qual é? Jesus Cristo. Edificamos sobre o Cristo, ou seja, nossas obras fazemos em cima da fé que nós temos em Jesus. Mas a escolha de materiais, você vai encontrar dois tipos assim principais de materiais na construção. Olha o verso de número, deixa eu achar aqui. Verso 12. Olha o verso 12. 1 Coríntios 3, 12. Diz assim: contanto, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Ouro, prata, pedras preciosas são materiais eternos. Quando você olha a Nova Jerusalém, você vai encontrar lá o quê? Ouro, prata, pedras preciosas. Mas você não vai encontrar lá o quê? Madeira, feno e palha. Ou seja, são duas realidades. Madeira, feno e palha, materiais são temporários. E muitas vezes a nossa batalha grande aqui é por madeira, feno e palha. E negligenciamos o que é mais precioso: o ouro, a prata e as pedras preciosas. Recebe o galardão. O crente edifica sobre Jesus Cristo com materiais eternos: ouro, prata, pedras preciosas. Diz que receberá o quê? O galardão. Mas não recebe o galardão o que edifica sobre materiais temporários, madeira, feno, palha. Não receberá nenhum galardão. As obras de madeira, feno e palha serão destruídas diante do tribunal de Cristo. Vamos voltar aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, 10. Nós vimos. 2 Coríntios 5, 10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito através do corpo. O crente sofrerá perda. Não a perda da salvação, mas a perda da coroa, ou o seu galardão. Quantos aqui amam a vinda de Jesus? Não, quem ama mesmo? Mas Jesus, nós lemos na Escritura uma das coisas mais terríveis que tem. É que na volta de Jesus, pastor Gustavo, algumas pessoas vão ficar, alguns crentes vão ficar o quê? Envergonhados. Fale comigo. Envergonhados. O Senhor Jesus deu a todos os crentes uma tarefa para ser feita.
E nós vamos falar dessa tarefa daqui a pouco. Se nós ignorarmos os mandamentos, ficarmos assim tão tristes, tão assustados, ou ficarmos diante dele assim no juízo, tal. 1 João capítulo 2, o verso de número 28. 1 João, bem no finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo 2, o verso de número 28. João fala com tanto carinho, e ele começa dizendo assim: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Essa é uma expressão fortíssima. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. A palavra permanecer significa sermos semelhantes a uma árvore, cujas raízes assim aprofundam de uma maneira que ela possa produzir muitos frutos. E nós precisamos estar assim, irmãos, profundamente, como assim permanecer, assim arraigados mesmo em Cristo. E essa figura que você lê aqui em João capítulo 15, vamos lá para João. João capítulo 15, o verso de número 5 e 8. Olha a palavra envergonhados, que coisa. João capítulo 15, o verso 5 diz assim, Jesus falando: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Olha o verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis o quê? Muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Essa palavra envergonhados significa basicamente recuar de medo, ficar desacreditado. Alguns irmãos, alguns crentes recuarão de Cristo envergonhados durante a vinda do Senhor, devido ao quê? A vida infrutífera que eles viveram. Foram infrutíferos. Por quê? Porque não estavam profundamente arraigados. Quantos pastores temos aqui? Eu li a história de um pastor que foi visitar um outro pastor, e esse outro pastor estava muito doente. Ele estava morrendo. E aquele pastor estava ali para consolar o outro pastor. E enquanto ele estava ali, aquele pastor doente começou a chorar. E as lágrimas desciam. E ele então começou o outro a consolá-lo a respeito da morte. E aquele pastor que estava morrendo disse: eu estou chorando, não é porque eu estou com medo de morrer. Não. Eu estou salvo. Mas eu estou chorando porque eu estou envergonhado. Envergonhado. O que significava? Aquele moço estava morrendo e dizia: eu vou me encontrar com o meu Senhor, mas minhas mãos estão tão vazias. E ele dizia: minhas obras foram só de madeira, feno palha. Ele era salvo. Era salvo. Não era problema da salvação. Mas ele se sentia envergonhado. Profunda vergonha. 1 Coríntios 3,15 traz exatamente essa verdade que nós temos lido aqui. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Salva. Salvação é uma coisa. Salvação não é uma coisa. Se você nasceu, nasceu.
Não nasceu, não nasceu. Mas, todavia, como através do fogo. Nós encontramos no Novo Testamento pelo menos 7 coroas, ou chamamos também 7 galardões. São 7 coroas, galardões para todos nós. Põe a mão na sua cabeça e diz: eu vou ser coroado. Agora, a primeira coroa que nós vamos ver é a coroa da vida. A coroa da vida. Tiago capítulo 1, abra comigo. Tiago capítulo 1, o verso de número 12. Tiago capítulo 1, o verso de número 12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida, fale comigo, coroa da vida, é um galardão. E esse galardão é dado a que tipo de crente? O que está escrito aí? O quê? Prometeu aos que o amam. Esse galardão poderia ser chamado da coroa dos que amam a Deus. Existem pessoas que estão na igreja, mas toda a vida dela, você pergunta para ela: por que você vai? É porque eu quero ser isso. Eu não tenho caminhão, eu quero caminhão. Eu não tenho casa, eu quero casa. Eu sou solteiro, eu quero casar. Ou seja, hoje, infelizmente, prega-se no nosso país um evangelho que não é esse evangelho da Bíblia. É um evangelho que leva a pessoa a amar ela mesma. Ou seja, ela ter mais para ela mesma. Mas aqui a palavra diz que esse galardão, Ele prometeu aos que o amam. A palavra diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças. Imagine, eu não sei que hora que o Atlético vai jogar lá no lugar onde vai jogar. É no Marrocos, não é isso? Agora imagine sim, na hora do jogo coincidir com a hora do culto. Aí você vai demonstrar quem que você ama mais, se o Atlético ou ama a Deus. Quem está aí comigo? Esse galardão é dado para aqueles que amam o Senhor acima de todas as coisas. Hoje as pessoas não entendem, acham que igreja é supermercado, que ele entra e vai para receber coisas. É verdade que ele tem tudo para dar. O galardão, essa coroa da vida, ela é dada para aqueles que amam o Senhor. Amam o Senhor. Amam. Quantos homens casados tem aqui? Levante a mão. Isso. É a mesma coisa se você levasse um buquê de flor, tão lindo para a sua recepcionê, para a secretária lá do seu lugar de trabalho, coisa assim. E você levasse o mesmo buquê de flor, um buquê de flor para sua esposa, você passou num velório, pegou o buquê e levou para ela. Oh Jesus, nós o amamos. Nós estamos aqui, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. O galardão, a coroa da vida, é para aqueles que o amam. É para eles, esses que fazem dele o primeiro na vida, em qualquer circunstância, em qualquer hora, em qualquer momento. Ele ama o Senhor acima de todas as coisas. E eles experimentam tribulações por amor a Ele. Através do amor a Deus, é que você, meu irmão, suporta forças para vencer as tentações. Você não peca. Sabe por quê? Porque você vai ferir o coração daquele que mais te ama.
Por isso que a palavra diz que o amor dele nos constrange, nos constrange. Você não fala mentira, não é pela consequência da mentira. É porque você ama tanto Ele, tanto a Deus, que você não vai mentir. Esse aqui é a coroa da vida, está falando aqui, de uma forma assim clara. Bem-aventurado, feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. O amam. É diferente. Romanos capítulo 5. Abra comigo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Diz assim a partir do verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Sem amor por Deus no coração do crente, as tribulações fazem com que ele se torne amargurado, crítico e perca a coroa da vida. Deus nos ama, nós o amamos. A coroa da vida. Coroa da vida. Salvação é uma realidade, galardão é outra. A coroa da vida é dada para aqueles que amam o Senhor. Todos os crentes possuem a vida eterna, guarde isso. A salvação é um fato, a vida eterna é um fato. Galardão é outra coisa, completamente diferente. Só para você guardar de novo. Em João 3, nós já vimos, o verso 15 diz, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João 3,16, vamos falar de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nem todos os crentes serão galardoados com a coroa da vida eterna. A vida eterna, a coroa da vida. Por isso, que quando você lê o livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse não é um livro tenebroso, não. O Apocalipse é um livro lindíssimo de promessas. Quando você lê Apocalipse 2:10, Apocalipse capítulo 2, o versículo de número 10. Para receber a coroa da vida, o crente precisa amar o Senhor mais do que a sua própria vida. Está escrito aqui, Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até você morrer. Não é ser fiel só se for colocar você numa fogueira, não. Ser fiel a vida toda. Ser fiel não só domingo. Ser fiel todos os dias. Ser fiel ao Senhor Deus até você morrer de velhinho. Ser fiel até a morte. A promessa dele qual é? E dar-te-ei a coroa da vida. Marcos capítulo 8. Abra comigo. Marcos capítulo 8, o verso de número 35. Marcos capítulo 8, o verso de número 35. Jesus Cristo diz assim, Marcos 8, 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salva-la. Ele diz, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, o que ele está dizendo? Salvá-la. O galardão, esse galardão,
será dado aos que vivem para Jesus, que suportam as tentações no poder do amor. Eis que está escrito, 1 Coríntios 10, 13. Esse galardão, chamado da vida, coroa da vida, é dado àqueles que o amam. Aqueles que o amam. Diz assim, 1 Coríntios 10, o verso de número 13. Sabe quando você passa por tentações, situações, o que te segura, meu irmão, é o seu amor pelo Senhor. Diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então a primeira coroa é a coroa da vida. E ela é dada para que tipo de crente? Aqueles que amam o Senhor. Não troque o Senhor por nada. Ou Ele é o primeiro, ou Ele nunca será o segundo. Diga para o seu irmão, meu irmão, ou Ele é o primeiro, ou Ele não será o segundo. O segundo galardão, a segunda coroa, é chamada coroa incorruptível. Coroa incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 24 até o 27. E aqui o apóstolo Paulo usa os jogos gregos para ilustrar essa corrida espiritual dos crentes. E uma das coisas que eu estava vendo nessa pesquisa é que esses jogos lá na Grécia, nenhum rapaz podia correr se ele não fosse um cidadão grego. E ele tinha que ter os pais gregos também. Para essa corrida lá que os gregos faziam, eles tinham que ser gregos e filhos de pais gregos. E Paulo usa essa figura, 1 Coríntios 9, a partir do 24. Olha como diz. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Galardão é prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, sem luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tenha pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nenhuma pessoa não salva pode participar do serviço do Senhor e obter galardão. Somente os nascidos de novo é que podem ter o galardão. Como na corrida lá na Grécia, só os gregos, filhos de pais gregos, é que podiam correr. Só eles. Galardão é somente para aqueles que já nasceram de novo. Aqueles que já são filhos de Deus. Galardão é para esses. Mas aqui a figura diz que ele corre para ganhar a coroa. A coroa do corredor, ela é dada exatamente aqui, conforme nós lemos aqui, aqueles crentes assim que se disciplinam, mantêm seu corpo e os desejos assim, sobre aquele rigoroso controle. Quando você vê um corredor de maratona, ele não come isso, não come aquilo, ele exercita, ele faz isso, você olha para ele, parece que ele é até um ser humano diferente, não é assim? Um boxeador, um atleta mesmo. Ele procura o quê? Ter esse domínio sobre o seu próprio corpo. E aquele atleta, ele precisa negar tantos prazeres por causa do seu próprio corpo. Ou seja, quantos deixam de comer isso, deixam de fazer isso. Ele é disciplinado para a hora de dormir, de levantar, disso e daquilo. Há uma rigidez assim, tão grande. E diz aqui o verso 27, ele diz assim, Paulo dizendo, mas esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão,
Ou seja, que muitas vezes o nosso corpo quer mandar na nossa alma, quer mandar no nosso espírito. Muitas vezes, seu corpo está dizendo, não, fique na cama hoje é domingo, não precisa ir para a igreja não, pode ficar em casa. Ou seja, coisa assim. Mas ele diz assim, mas esmurro o meu corpo e o reduz à escravidão. Algo que Paulo fazia assim de uma forma tão clara. A salvação a pessoa nunca vai perder. Mas ele vai perder o quê? E perde o quê? Os seus galardões. Jesus tem um galardão especial para o crente, que luta, que resiste às tentações. É por isso que você, meu irmão, pode ganhar essa coroa incorruptível. E de que forma? Então, qual é a disciplina para você ter essa coroa incorruptível? Primeiro, negue-se a si mesmo. Abra comigo em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. O crente precisa abster-se de tudo que poderia oprimi-lo ou retardá-lo. Ou seja, diz aqui, Hebreus, capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Duas coisas. Há uma nuvem de testemunhas, anjos e demônios, que veem a gente. Seus amigos, seus parentes. Testemunhas de seres espirituais e testemunhas de carne e osso também. Há uma nuvem de testemunhas que vê a sua corrida. E ele diz assim, desembaraçando-nos de todo peso. Peso e pecado. Pecado é pecado. Peso, usando um termo assim bem do dia a dia, peso é rolo, peso é confusão, peso é aquilo que a gente entra e que vai estragar a caminhada. Há tanta gente que está arrastando hoje, tanta gente que vê estar correndo, está arrastando. Eu já tive situações na minha vida assim de peso, tão confuso. Então o peso de ser fiador, eu não conseguia falar para o irmão que eu não ia ser fiador. Aí eu começava a ser fiador dos irmãos. Aí o irmão não pagava. Até pastor, foi fiador de um pastor. Ele estava lá no maior bem bom e tudo. Eu tive que ir diante de um juiz. Nunca bem. O homem nem lá foi, eu tive que ir sozinho. E eu tive que pagar. Você pode ser fiador, como eu tenho ensinado, com uma condição. Se você falar assim, se ele não pagar, eu pago. E pago com alegria. Eu paguei com raiva, e sem alegria nenhuma, e esse homem desapareceu. Você quer perder um amigo, empresta dinheiro para ele. Ele fica envergonhado e some da sua vida. Dinheiro é para dar. Se ele pede você emprestado 1.000, você dá 50, ele fica feliz da vida. Tem gente que é safada mesmo. Pensa essas confusões que você entra. Você está ali com o seu carro, está funcionando direitinho. Daí a pouco você vê o outro, troca seu carro pelo outro, você sabe que você não vai conseguir pagar, vem o peso. Pensou essas situações assim da vida, rolo, sabe, que a pessoa entra. Eu fico imaginando esses nadadores assim, profissionais, sabe o que eles fazem? Eles depilam o corpo todo. Nem esse fizinho aqui, puxa assim no braço, não sei se você tem. Eles tiram isso tudo, sabe por quê? Isso aqui, um pedacinho só, pode impedir dele ser campeão. Fique liso, entenda. Do desembaraço, a vida é marcada pelos recomeços. Aqui está falando sobre essa coroa. Essa coroa, negue-se a si mesmo.
Mas agora o segundo lugar precisa ter os olhos em Cristo. Olha o que está escrito no verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. Coloque ali o texto. Hebreus 12, 2. De uma forma assim clara. Olhando firmemente. De olho para o seu irmão e de meu irmão. Congele seu olhar em Jesus. Sabe, todo tropeço na nossa vida para perder essa coroa é porque a gente fica olhando para os outros em vez de ficar olhando para Jesus. Coloque seu olhar firmemente em Jesus. Olhe o Senhor. Olhe. Nessa corrida, ele diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Mantenha os seus olhos fixados em Jesus, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda. Vá à frente. Mas vá na força do Senhor, revestido da armadura que Ele te deu. Vá vivendo como um sacrifício vivo, entregue ao Senhor. Agora você precisa, pela fé, recusar qualquer coisa que possa impedir o seu progresso espiritual. Mateus capítulo 11. Mateus 11, o que Mateus? Hebreus 11, versos 24 até o 29. Quando você vê Moisés, e por que Moisés foi o Moisés que foi? Porque ele fez isso. Olha o que está escrito aqui, Hebreus 11, verso 24. Pela fé Moisés, quando o homem feito recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo. E nunca tinha ouvido falar nem de Jesus. Era apenas uma esperança. Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Diz assim, porque contemplava o quê? O que ele contemplava? Galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Não seja, irmão, um espectador espiritual. Entre na corrida, corra para ganhar essa coroa incorruptível. Há uma terceira coroa que é para todos nós. É a coroa do regozijo. É a coroa da alegria. Da alegria. Mas, que alegria é essa? Abra comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Essa coroa aqui é do júbilo. É uma alegria assim, indescritível. É a coroa que é concedida aos crentes, que persuadem outros a crerem em Jesus como seu Senhor e Salvador. 1 Tessalonicenses, verso 19 e 20, diz assim. Pois, quem é a nossa esperança ou alegria? Ou coroa em que exultamos? A tradução diz, ou coroa em que nos regozijamos. Na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida, não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Que alegria é esta? Esta alegria de regozijo. Paulo diz assim, pois quem é a nossa esperança ou alegria? Ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois a nossa alegria e a nossa glória. Que coroa é essa? Filho, eu não conheço tanto você tão profundamente. Mas a alegria, essa coroa do regozijo,
cada pessoa que você leva para Jesus, cada pessoa que você prega o Evangelho, cada uma delas que se converte, ela se transforma em sua coroa de regozijo. Cada pessoa que você abraça, insiste, talvez você já desanimou, talvez aquele amigo, aquele parente, aquela da sua família, não sei, mas aquela pessoa que quando você a vê salva, ali está a sua coroa, querida. Aquela pessoa que você levou para Jesus, aquela pessoa que você evangelizou, levou. A pregação do Evangelho, meu irmão, não ela vai trazer salvação para você, porque você já é salvo. Mas a coroa do regozijo, da exultação, Paulo dizia, vocês que eu estou vendo, vocês são minha coroa. Vocês são minha coroa, meu regozijo, minha alegria. E essa coroa, ela é dada aos ganhadores de almas. A palavra diz que quem ganha alma é sábio. Quem ganha alma, muda, transforma. Quando você lê, está escrito em Tiago, capítulo 5, é o último versículo do livro de Tiago. Eu quero ler com os irmãos. Tiago, capítulo 5, verso 20. Vamos ler pelo 19. Tiago, capítulo 5, 19 e 20 diz: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Nós não estamos indo atrás de adeptos, não. A fé cristã não tem adeptos. A fé cristã, para a pessoa ser um cristão, ele passa por uma experiência chamada novo nascimento ou a conversão. Sabe, isso é motivo de alegria. Maior alegria que existe no céu, filho. Maior alegria. Quando eu sei o que está escrito em Lucas 15, versículo 10. Quando uma pessoa vem para o Senhor, quando uma pessoa se rende a Jesus, e você foi um instrumento para isso, ele diz assim: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Daniel diz que aqueles que ensinam, aqueles que evangelizam, brilharão para sempre como estrelas eternamente. Fale de Jesus aos outros, testemunhe, meu irmão. Esse ano para nós foi o ano da santificação, tem sido. Mas quem sabe você ainda, naquelas pessoas pelas quais você começou a orar no início do ano, ainda não vieram para o Senhor. Mas até o dia 31 nós temos ainda 16 dias. É um tempo de você chegar, testemunhar, trazer realmente para Ele toda a graça do Pai, todo o favor do Senhor. E você vai ter esse galardão. A palavra diz sobre o galardão, a coroa da retidão, ou a coroa da justiça. Abra 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Verso 5, 2 Timóteo 4, versos 5 a 8. Diz assim, 2 Timóteo 4, 5 a 8. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o seu reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda.
Que bênção! A quinta coroa, galardão, é a coroa de glória. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. De verso 2 a 4. Coroa de glória. Diz assim a palavra: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Esse galardão é um galardão especial aos pastores fiéis, obedientes ao chamado de Deus. Eles se receberão esse galardão quando aparecer o sumo pastor. E esta é uma coroa eterna e incorruptível. Mas agora estou interessante. Todo crente deve compartilhar da coroa do pastor. Olha para mim. Alguns dizem assim: o pastor Márcio vai receber uma coroa. O pastor Gustavo vai receber uma coroa. Nós temos aqui em Lagoinha cerca de 300 pastores, obreiros. Temos os missionários no campo. Temos um casal, uma família nossa, que está no lugar, o pastor Jean esteve lá há pouco tempo, na Sibéria. Sabe o que é na Sibéria? Quando faz muito calor lá, quanto que é, pastor? No verão é quanto? 2 dias por ano, chega a 30 graus. O resto, quanto que é? Quando chega muito? Menos 40 graus. Sabe o que é isso? Menos 40 graus. Estão lá na Sibéria. Quando você traz seu dízimo aqui, parte desse dízimo vai bater aonde? Aquela família que está lá na Sibéria. No inverno lá, menos 40 graus. Aí você diz: ele vai ter um galardão. Vai. Mas você sabia, olhe para mim, que o mesmo galardão dele é o mesmo galardão seu? Eu queria que você entendesse isso de uma forma assim, bem clara, porque isso aqui é a realidade. Mateus capítulo 10, verso 41. Eu quero trazer essa base para os irmãos. Mateus 10, 41. Ele diz assim: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. No momento quando você recebe, você passa a participar. Você passa a participar. O galardão dele, só é dele porque alguém estava segurando as cordas para ele descer lá embaixo. Então o galardão daquele missionário é o mesmo galardão daquele que está aqui, mas está sustentando. Cada criança lá do adotar, que tomamos conta, e uma família adota, o galardão então é da Mônica. Não, é de todos nós. Os irmãos compreendem? Esta verdade, quando você passa a entender isto, a coroa da glória, esta coroa de glória, é tão diferente, tão gloriosa. Mas a penúltima coroa, antes de terminar, é a coroa do vencedor. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Vamos ficar em pé, mas não é para você sair não, porque o melhor está para chegar, hein? Apocalipse 3, verso 11 e 12. Olha o que Jesus fala comigo. Diga para o seu irmão e fala assim com ele: meu irmão, olha o que Jesus está falando comigo. É comigo que ele fala.
E ele fala assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. O vencedor tem a promessa de receber uma coroa, se permanecer firme naquilo que foi dado por Deus. Mas olhe para mim, é possível você perder sua coroa. Esaú recebeu a coroa. Era o primogênito. Mas o que ele fez? Desprezou a sua coroa. Há 2 domingos atrás eu falei sobre Matias. Judas Iscariotes é que era para ter aquela coroa. Mas Judas o que fez? Negou o Senhor. Matias ficou com a coroa que era de Judas. A coroa do vencedor, filho. Permaneça firme naquilo que o Senhor te deu, naquilo que deu para você. Não permita que aquilo que Ele deu a você seja recebido por outra pessoa. Que Deus tinha para Esaú nasceu, mas ele não valorizou aquilo que Deus deu. Ficou para Jacó. Não vamos entrar em todo o mérito daquela situação. Mas a última coroa é chamada a coroa do mártir. No Apocalipse, capítulo 2, o verso de número 10. Existem pessoas que têm a grande honra de dar a vida como mártires para receber esta coroa. Diz assim, Apocalipse 2:10: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até morrer. Quando olhamos a história de Estevão, o primeiro mártir da nossa fé, foi fiel. Quando as pedras caíam sobre ele, ele dizia: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Primeiro a receber a coroa de mártir. Salvação é pelos méritos de Jesus. Galardão depende de você. Põe sua Bíblia sobre o banco. Vamos dar as mãos pelos corredores. Que ninguém saia. Talvez você tenha a oportunidade de vir participar do culto só uma vez por semana. Não perca o que Deus tem para a sua vida. Talvez você que está aí em casa, que podia estar aqui, mas que hoje algo comece a acontecer, um rebuliço diferente na sua vida, que você possa realmente experimentar, amar o Senhor sobre todas as coisas. Meus irmãos, estava ali pedindo a Deus que nos desse a direção para qual canção declararmos depois dessa palavra, e um hino muito especial. Eu não canto mais de 10 anos, acredito, só em casa algumas vezes. O Senhor trouxe a memória. E olha, já está ali, acho que é olhando para... Não, acho que não é esse não. Mas é um coro que diz assim: olhando para
Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Os guerreiros se preparam, é outra letra. Os guerreiros se preparam. A música é a mesma, mas a letra é um pouquinho diferente, mas a mensagem é a mesma. Os guerreiros se preparam. Levante a mão desse guerreiro que está aí. Esse que vai ter o galardão. Amém. Pronto, coloca a letra para nós, porque já que é outra letra, eu não tenho aqui. Os guerreiros se preparam. Apronta aí, pessoal. Será que tá aí? Tá não? Bom, mas tem outro que diz que é muito conhecido e diz assim: somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Vale a pena passarmos tudo nessa vida por Jesus, não vale? Olha para o irmão que está do seu lado e diga: vale a pena passar tudo, enfrentar todas as coisas por amor a Jesus, porque Ele é o nosso galardão, Ele é a nossa coroa, Ele, se nós estamos aqui é porque Ele nos amou primeiro. Vamos dizer: somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Olha, depois vamos cantar, prepara aí. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele continue me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. E porque Ele me ama, vale a pena me posicionar como guerreiro por amor a Jesus. Podem colocar a letra aí dos guerreiros? Os guerreiros se preparam para a grande luta, e Jesus, o capitão, capante os levará. A milícia dos remigos marcha impoluta, certa
Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Todos nós iremos comparecer um dia diante do tribunal de Cristo. Não é para saber se somos salvos ou perdidos, não. A salvação Ele já nos deu. Talvez estejamos tão preocupados com feno, madeira e palha. Isso vai ficar aqui. Querido, é o amor dele, o galardão de amarmos a Ele acima de todas as coisas. Cada uma dessas coroas não é para filhos prediletos dele, porque ele não tem. Somos filhos amados com o mesmo amor. Ele deseja que esse galardão, esse prêmio, o prêmio maior nós já possuímos, que é a salvação. Mas todas essas coroas que vimos, elas tocam no sentido bem horizontal. Hoje você tem uma oportunidade tão boa para evangelizar alguém. Vá na casa do seu vizinho, 2:45, e pede para ele ligar a TV na Globo. Ele vai falar: o quê? Na Globo? É? E vai assistir o Festival Promessa. E no final, você vai falar: olha, essa mensagem aqui é a mensagem da minha igreja. E comece a falar com eles. Comece a ministrar. Sabe, nós estamos aqui só de passagem. Não temos nenhuma segurança do amanhã. Temos apenas o nosso coração no coração do Pai. Que essa palavra de hoje possa ser um marco também na sua vida. Medite, guarde. Ponha suas duas mãos sobre seu coração. Você ouviu nesta manhã que a salvação é um presente de Deus. Não é resultado, não é mérito algum. Galardão é mérito, resultado, conquista, recompensa. Mas a salvação não, ela é simples. Você sabe que você precisa ser salvo. Você sabe que você não consegue a salvação por você mesmo. Quem sabe você já ouviu tantas vezes o Evangelho, mas até hoje você não entregou sua vida a Jesus. A hora é agora. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou, é o momento da sua volta. Eu quero orar como se fosse você mesmo orando. Feche os seus olhos. Eu pediria que a igreja orasse comigo. Não sei onde você está me assistindo agora, mas não há barreiras alguma, porque o Senhor Jesus está aí. Ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que somos pecador, miserável, condenado, desgraçado. Eu sei que eu não consigo salvar a mim mesmo, mas eu ouvi que o Senhor morreu por mim, e eu quero uma nova vida. Então eu abro o meu coração, arrependido, eu te busco, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, agora eu volto arrependido, na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração agora, você não vai repeti-la. Eu quero orar sozinho por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele.
Eu quero orar por você, em nome de Jesus, na certeza que Ele vai ouvir esta oração. Para que eu ore por você, eu preciso de um sinal da sua parte. Eu quero um sinal da sua parte. Você hoje que volta aos caminhos dEle, ou você que hoje entrega a sua vida a Jesus, levante bem alta a sua mão aí no seu lugar. Eu quero ver sua mão erguida e orar por você. Pode levantar bem alta a sua mão. Estou vendo lá na galeria, lá no fundo, mão levantada. Mão levantada, levante ali. Levante aquela mão, levante mão. Levante a mão, esta é a hora de Deus. Faça isso, levante. Isso. Agora eu vou pedir algo. Ninguém andando agora, porque eu preciso de todo o espaço. Todos vocês que levantaram suas mãos, eu quero orar com você aqui à frente. Lá do fundinho da galeria, todos que estão com a mão levantada, venham até aqui. Esse é o momento de nós abençoarmos você. Venha, é a hora de Deus para a sua vida. Deixe seu lugar e venha. É o momento do céu. Você que hoje entrega a sua vida, venha. O Senhor te recebe. É a hora de Deus. Vem. Vem. Pode vir. É o momento do céu para você. Pode ajoelhar. Vem. 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 O céu se une à terra com um beijo apaixonado. É o momento do céu. A salvação é um presente. É de graça. Porque Jesus pagou. Vem. Vem. Quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Jesus me ama. Ele me ama. Vem. Toda a igreja estenda as mãos agora. Pode vir. A salvação é esse presente de Deus. Presente de Deus. Presente do Senhor. Vem. 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 Oh. Meus pastores, se aproximem. Queria todos meus pastores aqui. Esse é o momento, meus pastores, experimentarem alegria. Você é parte disso, desse galardão. Aleluia. Aleluia. Igreja, estenda as mãos. Senhor, contempla essas vidas que estão aqui agora. Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo, quebro dessas vidas todo o poder das trevas e ligo cada uma delas com a tua vida, Senhor. Ó Deus, para que a partir de hoje estes corações possam viver como filhos amados e queridos do Senhor, perdoados pelo Senhor, esses que voltam como pródigo aos teus caminhos, Senhor. Ó Deus, que jamais deem as costas ao Senhor, mas que dia após dia possam experimentar a alegria da vida eterna, a alegria do perdão, Senhor. Eu quero abençoar aqueles que foram os instrumentos em tuas mãos, ó Pai, para trazer essas vidas ao teu altar, trazê-las à tua igreja, ó Pai, que eles recebam, ó Pai, com alegria, o galardão que o Senhor tem para aqueles que ganham as almas. Eu os abençoo em teu precioso nome. Amém.